Olá, irmãos adventistas naturistas do sétimo dia. É com grande prazer e também satisfação que daremos início então a esse tema do segundo estudo do trimestre, que tem como título geral Sacudidura e Salvação. E dentro desse tema da lição número 2, falaremos aqui sobre o peneiramento da igreja, um episódio que vem se dando desde o início da história do Adventismo, passando por diversas denominações até chegarmos então a nós como o movimento adventista naturista do sétimo dia, também sendo responsável pela propagação dessas mensagens relativas aos finais dos tempos. Sabemos que a igreja, desde o seu início, vem sendo peneirada. Por todas as eras no passado, ela sempre vem sendo sacudida e ficando só em cima então o trigo. Prova disso nós já temos logo de início na Igreja dos Apóstolos. Por esse verso que eu vou ler aqui, os irmãos já vão perceber que a história já é bem antiga, o assunto é bem antigo e será também contemporâneo e futurista também, porque ela se dará até o final da história da Igreja de Deus. Acompanhe aqui então a leitura do verso áureo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então veja aí a situação de Pedro. Eu acabei de ler em Lucas 22, 31, 32. A situação de Pedro ainda sendo balançado na peneira, sendo peneirado pelo inimigo das almas, assim como ele foi, mas Jesus não permitiu que isso acontecesse. Então vamos entrar agora na história do povo de Deus. Como é que foi? Se foi diferente ou não? Primeira pergunta da lição: em que situações o povo de Deus será levado? Quero primeiro então ater pela leitura do texto da Bíblia em Isaías 60, verso 1 e 2. Acompanhamos. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então esse é o texto de Isaías. Vamos ater agora pela nota do testemunho, em 1 Testemunho para a Igreja, página 355, onde diz assim: Vi que Deus está purificando e provando o seu povo. Ele os refinará como ouro, até que a escória seja consumida e sua imagem neles refletida. Tudo o que puder ser sacudido, selo-á. O povo de Deus será levado às mais difíceis situações, e todos precisam ser estabelecidos, arraigados e solidificados na verdade. Os seus pés certamente resvalarão, ou seja, cairão. Ainda na continuação, quando Deus conforta e alimenta o espírito com sua inspiradora presença, ele pode suportar dificuldades, embora o caminho possa ser escuro e espinhoso, pois a escuridão em breve passará e a verdadeira luz brilhará para sempre. Então, aqui os irmãos notem que ao decorrer da história do Adventismo, Deus vem por um processo de refinamento, de purificação, fazendo com que a sua igreja permaneça na terra, sem inteiramente ser corrompida. Nós sabemos que no passado o Adventismo teve todo o seu privilégio de ser a igreja de Deus. Porém, com a transgressão, o abandono das principais doutrinas, fez com que ela então perdesse esse privilégio, perdesse também o valor que Deus tinha por aquele ministério. Aí nós sabemos que ao decorrer da história veio se cumprindo a nova igreja que surgiu em 1914,
mais conhecida como movimento de reforma, onde também Deus, de certa forma, pôde guiar aquelas pessoas que não aceitaram a transgressão aberta dos adventistas do sétimo dia. E agora, esse movimento de reforma ficou então responsável por conduzir as principais mensagens que eram trazidas pelos adventistas, na qual foi abandonada. E ao decorrer do tempo também, curiosamente, a história da igreja adventista, no seu tempo de vencimento, de validação, durou mais ou menos 40 anos. O movimento de reforma também, coincidência ou não, mais ou menos 40 anos também, porque sabemos que em 1951 houve uma divisão também do movimento de reforma. E aí, chegando mais perto do nosso tempo, surge então os naturistas do sétimo dia, pelos meados de 1976 em diante, onde homens que se dedicaram também ao estudo, assim como os adventistas lá no passado, e entenderam qual seria a mensagem então a ser dada para o tempo que ocorreu no devido tempo. Então, voltando aqui ao assunto, a questão do povo de Deus era ser levado então por Deus, provar, purificar, para que esse povo chegasse ao final do tempo com mais refinamento, com mais dedicação à pregação do Evangelho. Passamos para a segunda pergunta. De que maneira Satanás tem atuado? E ao se enfraquecer a confiança nos testemunhos, o que vem em seguida? Então, primeiramente, vamos à primeira parte da pergunta. De que maneira Satanás tem atuado? Lendo aqui a nota, nós vamos ver o que está escrito aqui. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está atuando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo e compeli-las a pisar o Filho de Deus. Olha só como ele tem atuado. O caráter está em desenvolvimento. Anjos de Deus estão pesando o valor moral. Deus está testando e provando seu povo. Sabe quando, irmãos? Está escrito esse comentário aqui do primeiro testemunho para a igreja, página 429, 1864. Veja bem, a igreja não tinha nem chegado ainda ao auge de sua existência. Vamos aqui novamente continuar a leitura no primeiro testemunho para a igreja 431. O povo de Deus será peneirado, assim como o trigo é sacudido na peneira, até que toda a palha seja separada dos puros grãos. Data 1864. Ainda na continuação, respondendo à segunda parte da pergunta, é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra seus esforços, até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Ano 1876. Então veja bem o que a irmã White já estava vendo pela visão que Deus dava para ela, que quando os testemunhos fosse colocado em dúvida, então cada vez mais o povo estava em caminhada descendente para a destruição. Então basta ver então pela história do passado que realmente a visão que o irmão White teve aconteceu. O povo adventista lá no passado rejeitou já o testemunho, passando por mais de 100 anos, a condição que hoje a igreja adventista está, deplorável,
na questão das doutrinas, na questão dos testemunhos, e muito abandonado as doutrinas, a modéstia cristã, a alimentação e muitas outras coisas mais que foram abandonadas, até mesmo a negligência na guarda do sábado, dos 10 mandamentos também, inclusive, com relação ao 7º mandamento. Então são muitas coisas, irmãos, que o povo deixou de lado, principalmente o ministério que não deu o exemplo. Passamos para a terceira pergunta desta lição. Por que a incredulidade quanto aos testemunhos tem aumentado? Mais uma perguntinha aqui. Quantos brilham na noite terrível? Então, na nota do 5º testemunho para a igreja, página 76, é bem claro. Vi que essa incredulidade com relação aos testemunhos tem aumentado à medida que o povo apostata de Deus. Isso ocorre em nossas fileiras e em todo o campo. Então, veja só o irmão White falando aqui, isso ocorre. Sabe quando? Em 1882. É inacreditável. Na continuação, mas poucos sabem o que nossas igrejas estão para experimentar. Foi-me mostrado que presentemente estamos sob tolerância divina, porém ninguém sabe até quando. Ninguém sabe quão grande é a misericórdia que tem sido exercida sobre nós. Poucos são fervorosamente consagrados a Deus. Há apenas uns poucos que, como as estrelas numa noite tempestuosa, brilham aqui e acolá entre as nuvens. Então, o testemunho aqui é claro em dizer que a condição da Igreja Adventista lá em 1882 era crítica, já estava muito descendente na questão doutrinária e também na questão dos testemunhos serem deixados de lado. Vamos aqui à frente, como Satanás faz o seu peneiramento. Lucas 22, 31, 32, nós vamos ter o exemplo aqui de Pedro, que foi cirandado por Satanás, e Deus rogou por ele, e ele escapou de ser peneirado, de ser passado pela peneira. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vamos ver a nota aqui. Então, como é que Satanás faz o seu peneiramento? Satanás não peneira o joio, porque nada ganha com isso. Ele peneira o trigo. O diabo não provará, não tentará, não perseguirá aqueles dos quais já está seguro, por viverem em consciente transgressão da lei de Deus. Os que se alistaram no exército do Senhor, colocados sob a bandeira ensanguentada do príncipe Manuel, são os que Satanás buscará prejudicar e destruir. Os cristãos enfrentarão e terão muitos e severos conflitos com o astuto inimigo, o qual não tem misericórdia. Ele os porá nos lugares mais difíceis e então exultará com a angústia deles. Mas graças a Deus Jesus vive para fazer intercessão por nós. Nossa segurança está em confiarmos em Deus e descansar pela fé em seus méritos, pois ele declarou: de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Então, está na carta 42, de 27 de julho de 1878. Na continuação, então, passando para a quinta pergunta, diz assim: o que é revelado em toda crise religiosa e o que é lançado fora pela sacudidura de Deus? Na primeira parte da pergunta, eu respondo aqui para os irmãos. Numa crise é que o caráter é revelado. Então, é revelado o que é o caráter. Quando? Na crise. Vamos aí para a segunda parte da pergunta, o que é lançado fora pela sacudidura de Deus? Aqui, irmão White fala assim: minha atenção foi encaminhada para a providência de Deus
entre seu povo, e foi mostrado que toda prova feita pelo processo de refinamento e purificação sobre os professos cristãos demonstra que alguns são escória. Nem sempre aparece o fino ouro. Em toda crise religiosa, alguns caem sob a tentação. O peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade os leva para fora da igreja. Como uma classe, não tem um espírito firme em Deus. Saem de nós porque não são dos nossos, pois quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizam. Então, parece, irmãos, que isso tem se cumprido no nosso meio, mas eu enxergo que ainda não tem acontecido. Muito devagar, de raspão, porque pelo que tem aí pela frente, muita coisa ainda tem para acontecer, que a gente vai ficar espantado, surpresos, não acreditando que um dia pudesse acontecer. Então, o peneiramento sempre ocorreu na história cristã. Porém, à medida que se aproxima do fim, aumenta também a intensidade da sacudidura. Então, hoje nós estamos, eu diria, de leve, suave, mas há de aumentar, infelizmente, porque a profecia não pode falhar. Sexta pergunta: em admoestação a um pastor que estava abandonando a fé adventista, o que foi declarado? Então vamos ver aqui o que foi declarado a esse pastor. Entristeceu-me, palavras da irmã White, o ouvir a vossa decisão, mas tenho tido razões para esperá-la. É um tempo em que Deus está experimentando e provando o seu povo. Tudo quanto pode ser sacudido, sacudido será. Só aqueles cujas almas se acham bem firmadas na rocha hão de resistir. Os que descansam em seu próprio entendimento, os que não permanecem constantemente em Cristo, estarão sujeitos à mudança como essas. Se vossa fé se tem fundado em homens, então podemos esperar apenas tais resultados. Então, segundo mensagem escolhida 162 para os irmãos então confirmar essa demonstração que a irmã White deu para um pastor. Para ela não foi surpresa ao falar para ele o que estava acontecendo na época dela. Por isso ela falou: o que tem que ser sacudido vai ser sacudido. E assim foi em toda a história da Igreja de Deus. E assim será. Quero ler aqui também, na continuação da segunda parte da pergunta, que repetição da história veremos até o fim. Então aqui a irmã White ilustra uma história do passado lá no deserto, os israelitas, trazendo para nós aqui hoje. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também por sua vez um enganador? Então, pela história da Bíblia de Datã e Abirão, nós sabemos que ali no deserto tinham homens querendo competir com a igreja de Deus. Eles não queriam Moisés na liderança, falavam que Moisés queria se aparecer. E aí eles quiseram se aparecer também no lugar de Moisés, só que eles estavam concorrendo, disputando com a igreja de Deus diretamente. A briga foi direto com Deus. Moisés intercedeu, mas não houve jeito. Deus queria consumir na hora, mas ainda houve uma separação ali para poder provar para eles que eles estavam errados. E ali o resultado foi muito triste. Nós sabemos da história. Quero ler aqui o texto de 1 Pedro 2, 6, 8 para a gente concluir a sexta pergunta, onde o irmão Francisco vai dar continuidade no restante da lição. Acompanhemos aqui o texto da Bíblia.
Por isso também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os provaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Então está aqui também o texto confirmando que a pedra de esquina pelos rebeldes também foram rejeitadas. Lá no deserto e também no ministério adventista e também no ministério reformista. E assim, nós que estamos aqui no ministério adventista naturista, não venhamos também a rejeitar a pedra de esquina. Que Deus abençoe e que vamos ter aí a continuação da lição pelo irmão Francisco. Amém. Que Deus nos dê o seu espírito, da sabedoria, do entendimento, da compreensão a todos que vamos estudar essa lição. A pergunta de número 7 diz assim: que obra faz o terceiro anjo? Então, que obra faz esse precioso anjo? No testemunho para ministro, para 488, é nos dito assim: o terceiro anjo está retirando e purificando o povo, e esse deve mover-se unido com ele. Que trabalho está fazendo? Purificando, separando um povo para o celeiro celestial. Então essa é a preciosa obra do terceiro anjo. Em todos os de profecia, nós vemos um trabalho especial dele, e separa o trigo do joio, purificar o povo, preparando o povo, né, para suportar os acontecimentos finais e morar com Deus. A segunda parte da pergunta diz assim: onde não há pastores fiéis, então não há crentes genuínos? É uma pergunta. Então, onde não tem pastores fiéis, será que Deus tem os seus fiéis? Tem. Diz aqui a pena inspirada, na página, voltando, quinto testemunho 79. Podemos pensar que onde não há pastores fiéis, não pode haver cristãos verdadeiros. Mas não é esse o caso. Deus prometeu que onde os pastores não forem fiéis, Ele mesmo se encarregaria do rebanho. Então, que promessa, né? Podemos confiar. Enquanto os pastores não são fiéis a Deus, não são fiéis à luz, o cargo, a palavra de Deus, Deus há de dirigir o seu povo, Deus há de governar o seu povo e alimentar o seu rebanho. Terceira parte da pergunta 7 diz: o que ocorrerá no grande peneiramento? Então esperamos um grande peneiramento, muito, grande, esperado há muito tempo. A pena inspirada diz assim mesmo: no grande peneiramento, preste a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que Ele limpará completamente a eira. Então ali vai aparecer o Israel de Deus, forte, com força, nesse grande peneiramento que nós estamos esperando. Infelizmente, quem deveria preparar o povo para os acontecimentos finais, para os sinais, para o que há de ocorrer, para crises finais, infelizmente, os pastores são encontrados de que forma? O profeta Ezequiel, aqui está na nota 34, ele diz assim: filho do homem, 34, de 1 até o verso 16, vou ler alguns versos apenas, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, e não devem os pastores apacentar as ovelhas. Comeis a gordura e vós vestis a lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste,
a quebrada não ligar-te, a desgarrada não tornar-te a trazer, e a perdida não buscar-te, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Os pastores de Israel, Deus está diretamente falando, os pastores de Israel, aqueles que tiveram grande luz, grande conhecimento das verdades, eles se servem da lã, da gordura, são duros, mas não dão alimento no seu tempo para a ovelha do Senhor. Esses, infelizmente, né, vão pagar por essa maldade que estão fazendo. Então Deus terá um povo puro, pessoas diz aqui que permanecerão em pé diante dessa grande crise prestes a desabar sobre o mundo, né? A pergunta de número 8 diz assim: que classe o Senhor poderá usar na última grande obra? Então, que classe de pessoas Deus vai suscitar e vai usar, né, na obra final? Há um pensamento aqui na lição de Romanos 11, um texto bem familiar, conhecido, verso 3, 4 e 5, diz assim a declaração do apóstolo São Paulo: o Senhor matar os teus profetas, derrubar os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, no tempo presente ficou o remanescente segundo a eleição da graça. Qual era o pensamento do profeta? Só ele ficou. Mataram os profetas, derrubaram os teus altares. Elias foi até jurado de morte, mas Deus falou: calma, Elias. Há 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. A pena inspirada diz assim, o quinto testemunho, página 80, na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão, os presumidos e independentes de Deus. Ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Assim como Elias, pessoa que estava sozinha, mas apareceram 7.000 pessoas fiéis. Aqui é apenas inspirada e muito clara que diz, né, que aqueles homens que são presumidos, independentes de Deus, confiam na sua sabedoria, na sua experiência, confiam nos seus estudos. Diz aqui que infelizmente Deus não pode usar esses homens. Deus usará pessoas, né, no tempo fez pessoas que são dependentes de Deus, e assim Deus fará o trabalho, assim como foi feito pelo profeta Elias nos dias, né, de Acabe e Jezabel. Deus usou esse grande homem. A pergunta de número 9 diz assim: envolverá quantos a prova final? Todos, né, irmão? Todos vão se envolver nessa crise final. Diz aqui: não vê longe o tempo em que a prova envolverá todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Todos aqueles que conhecem os mandamentos de Deus, o seu santo sábado, terá essa grande prova, a marca da besta, que insistentemente diz aqui, né, teremos que resistir a essa grande prova. A segunda parte diz o que é dito sobre os que hoje cedem às exigências e costumes do mundo. Então, se nós cedemos à exigência do mundo, às práticas do mundo, tudo do mundo dentro da nossa igreja, da nossa vida, como vamos suportar essa prova? Aqui está no Profetas e Reis 188, diz assim: os que passo a passo cederam à exigência do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Na realidade, o mundano não vai suportar a exigência, né? Não vai suportar essa crise final.
E aquele que cede ao mundo, aos costumes do mundo, à prática do mundo, infelizmente diz aqui que eles não serão difícil submeter-se, vão submeter por causa dos escárnios, por causa dos bens materiais que têm se conservado. E assim, infelizmente, muitos, vão se submeter aos poderes dominantes do mundo com relação à guarda dos mandamentos de Deus. A terceira parte da pergunta 9 diz: o que ocorrerá onde só vemos estrelas, ricos campos de trigo? Então hoje nós vemos grandes homens talentosos, grandes teólogos, grandes homens preparados pelas instituições. Infelizmente, a Pena Inspirada diz assim: nesse tempo o ouro será separado da escória da igreja, a verdadeira piedade de Sião. Então claramente aquele que só é aparência, muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Então aquele que são estrelas, brilho, tem nome, prega a palavra de Deus, mas diz aqui que essas estrelas, no tempo da crise, no tempo da prova final, quando o ouro será separado da escória, diz que infelizmente aqui a Pena Inspirada diz que essas estrelas se apagarão. Não é estrela física, está falando de pessoas, de homens talentosos, homens estudados, homens preparados, que conhecem as verdades dos últimos dias. Esses homens, infelizmente, são pessoas independentes de Deus. Na crise é que o caráter vai ser revelado, O que é falado sobre os tímidos e receosos, assim como o Gideão, Assim essa experiência ocorrerá. Foi reduzindo, chegou até 300 pessoas, era o suficiente, E assim, irmãos, diz a palavra de Deus aqui: aqueles que têm sido tímidos, receosos, declarar-se-ão abertamente por amor a Cristo e sua verdade. Os mais fracos e excitantes da igreja serão como Davi, disposto a fazer e usar. Então Deus servirá-se nesse tempo, de pessoas onde se menos espera, mas pessoas que praticam, que vivem as verdades claras e cedidas na sua vida nesses últimos dias. A Pena Inspirada nos diz aqui no 5º testemunho, página 181, serão como Davi. Davi foi usado, o homem de Deus, que derrubou Golias, naquele momento onde Deus estava sendo insultado. Ali Davi defendeu a honra de Deus. Assim hoje muitos se apegarão a Cristo e às suas verdades. A pergunta de número 10 nos fala o seguinte: que pessoas Deus suscitará e exaltará entre nós? Então, que tipo de pessoas, que tipo de homens e mulheres Deus há de usar nessa fase final? O Provérbio 8:17 diz assim: aos que me amam, aos que me buscam me acharão. Diz aqui o Provérbio: os que me amam, eu amo os que me amam, e aos que me buscam me acharão. Então aqueles que amam a Deus será visto por Deus. Diz aqui o 5º testemunho, página 82: Deus realizará uma obra em nosso tempo que pouco espero. Ele suscitará, exultará entre nós os que estão mais preparados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só pode fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Importante,
a gente se preparar, estudar, entender as profecias, a história, os conhecimentos que o mundo está. Mas isso não é isso que vai fazer a obra, né? A obra de Deus diz que ela será homens ungidos pelo seu Espírito, né? Homens que são dependentes de Deus, não são homens preparados por instituições, né? Então as instituições que querem fazer a obra de Deus, querem terminar a obra do Evangelho, não será assim. A obra do Evangelho será concluída por homens inspirados por Deus, homens que amam a Deus dentro do íntimo da sua alma. A pergunta de número 11 diz: a igreja pode medir-se pelo mundo ou pelo que ela foi no passado? A igreja não pode medir-se pelo mundo, né? Pela condição do mundo, o que ela foi no passado. O que ela foi. O que elas têm que viver é o presente, o que ela recebeu, a luz que ela tem, a verdade que ela tem que corresponder com os céus. Diz aqui: a igreja não pode medir-se pelo mundo, nem pela opinião humana, nem mesmo pelo que ela uma vez foi. Sua fé e posição no mundo, como agora se vê, precisa ser comparada com o que ela deveria ter sido se seu rumo fosse continuamente para frente e para o alto. Então a igreja, ela não pode medir-se pela condição, né, do mundo, ela não pode se medir o que ela foi no passado. Então ela tem que corresponder, não pode pela opinião humana, a fé dela tem que ser uma fé presente, corresponder com a verdade que ela recebeu até o presente momento. A segunda parte da pergunta diz a seguinte: com que então a igreja deveria ser comparada? Então a igreja, ela deveria ser comparada o que ela foi no passado, o que ela viveu no passado, a luz que ela um dia foi, um dia que a igreja foi estabelecida. Nós também, como povo de Deus, devemos volver ao passado, volver ao primeiro amor, corresponder às verdades que nós conhecemos. Caso contrário, Deus não pode trabalhar com um povo, com uma nação dessa maneira. A luz que tem brilhado, clara e definida sobre seu caminho, é a luz de 1882. Cobram uma posição da igreja, e seus talentos não estiverem sendo de proveito. Se seu fruto não for perfeito em Deus, se a sua luz se tem tornado em trevas, ela será realmente achada em falta. Aqui está falando da experiência da igreja do passado, de 88, igreja do Advento, né, onde ela recebeu clara luz, ela teve uma missão muito importante. Então ela tem que dar frutos de conversão, arrependimento, fruto do Espírito Santo. Então, infelizmente, se ela não for, ela será realmente achada em falta. Então, Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente, né? Não é uma vez salvo e salvo para frente, não, para sempre. Uma vez salvo, permanecemos na salvação. Uma vez que a igreja foi, ela tem que ser hoje. Não foi e hoje é diferente, né? A palavra de Deus em Crônica 15 diz: o Senhor está convosco enquanto vocês estão comigo. Se você me deixar, eu também vos deixarei. A pergunta 12, a última pergunta, né? A pergunta culminante, muito importante, diz assim: a fim de hoje sermos aceitos por Deus, o que cumpre fazermos. Então, se queremos ser aceitos por Deus, assim como seus filhos no passado foram aceitos, né? A igreja do deserto, a igreja cristã, a igreja pioneira, né? A igreja do Advento,
aquela igreja for aceita por Deus. E hoje, se quisermos sermos aceitos, a pena inspirada diz assim, na página aqui no T 262, a fim de sermos aceitos e abençoados por Deus, como eles foram, nossos pais na fé no passado. Cumpre-nos imitar sua fidelidade, seu zelo, aperfeiçoar nossa luz, como eles fizeram, fizeram a sua, e fazer como eles teriam feito caso vivessem nossos dias. Então é muito importante, é muito condicional. Foram abençoados por Deus, foram muito abençoados por Deus através do zelo, através da sua fidelidade. Caso hoje também, nós queremos ser abençoados por Deus, nós queremos, temos a aprovação, devemos imitar o passado. A segunda parte da última pergunta diz, meus irmãos, do que foram responsáveis as gerações passadas. O provérbio 4:18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então o provérbio 4:18 é muito claro. A vereda da verdade, da luz do cristão, ela é como a luz da aurora. O sol nasce de manhã, vai até dar meio-dia, 1 hora, um sol muito claro. Esse sol representa as obras, os frutos, a vida, que nós vamos receber a vida através da crença das verdades da palavra de nosso Pai Celestial. Então a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. E a vereda dos ímpios é como a escuridão. Eu quero ler um texto que diz assim, segundo o testemunho 693. Verdades especiais foram adaptadas às condições das gerações, à medida que existiram. A verdade presente, que é uma prova para o povo desta geração, não era prova ao das gerações que longe ficaram. Caso a luz que hoje brilhe sobre nós, relativamente ao sábado do 4º mandamento, houvesse sido dada às gerações do passado, Deus o teria considerado responsável por essa luz. Então nós somos responsáveis pela luz que Deus nos deu. Então gerações passadas não tiveram a luz que nós tivemos. Reforma de saúde, reforma do sábado, reforma do casamento, todas as reformas, mundanismo. E assim diz que não são verdades adaptadas a cada geração. Deus tem as suas verdades. No tempo de Abraão era uma verdade, no tempo de Noé era uma verdade, no tempo de Cristo, e assim sucessivamente. Assim que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, possamos corresponder com as verdades que estão sobre o nosso dia, sobre a nossa vida, Possamos ser aprovados por Deus como servo fiel e prudente. Entra no gozo do teu Senhor. Deus abençoe a todos, dê sua graça, seu perdão, nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.